Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus. Vamos trabalhar com otimização de área, otimização também de perímetro, neste único vídeo que eu vou trabalhar aqui com você. Bom, primeira situação, problema que eu quero trazer para você é a seguinte. O fazendeiro vai cercar um piquete ao lado do outro. Então, ele vai ter à disposição 500 metros de cerca. E ele precisa cercar aproveitando um dos lados do piquete. Ou seja, já tem pronto, ele vai cercar outro ao lado. E esta área a ser cercada vai ser retangular, como mostra esta figura aqui. Este lado aqui que eu coloquei com achuras significa o lado que ele vai aproveitar a cerca. Então, se ele vai construir ao lado de um outro piquete, não precisa cercar este lado. Logo, ele vai ficar com este lado para cercar, que eu vou chamar de X, e este para cercar. Como é uma área retangular, este lado também é Y. Bom, qual devem ser as dimensões X e Y para que a área seja máxima? E qual vai ser esta área? Vamos completar o exercício, tá bom? Então, beleza, professor, eu já sei que ele dispõe de 500 metros, então eu já sei que o perímetro, que é dado por x mais 1, 2y. Professor, por que não 2x? Este lado, como eu falei, ele está aproveitando, quando ele constrói um piquete ao lado, piquete é onde é a região do pasto, tá? Ele está construindo ao lado, então ele já está aproveitando ali, para que ele vai fazer outra cerca ali, né? Então, você tem x mais 2y igual a quantidade de cerca, que é a disponibilidade que ele tem de 500 metros. Já está em metros, tá bom? Beleza, professor. Eu já sei que a área vai ser x vezes y, pois aqui nós temos um retângulo. Quando eu tenho retângulo, base vezes altura, x vezes y. Então, a minha área é x vezes y. Não é isso, professor? Sim. Bom, se eu isolar uma das variáveis, pode ser qualquer uma, e substituir na área, eu vou ter a área em função de uma única variável, não de duas variáveis. E aí, neste caso, eu vou optar por isolar x, pois ele está mais simples. Um x é mais simples que 2y. Você pode isolar o que você quiser. Eu vou isolar x. X vai ficar quieto aqui. 2y que estava somando vem para o segundo membro, subtraindo. Pronto, nós temos, aqui é y, 2y, tá? Nós temos x em função de y, tá bom? É y, tá bom? Bom, então nesse caso, professor, eu já tenho x em função de y. Onde tem x, eu posso colocar y? Sim. Aí nós vamos ter área, aqui na frente, ó, área, igual a... No lugar de x, eu vou abrir o parênteses e vou inserir 500 menos 2y. 500 menos 2y. Fechou. Agora, eu substituí só no lugar de x. Agora, eu tenho que copiar este y. Eu tenho a propriedade distributiva para ser feito aqui. Irei fazer, obviamente. Teremos área igual a 500 vezes y, 500 y, menos vezes mais, menos, 2y vezes y, 2y ao quadrado. Beleza, professor, agora o que eu tenho que fazer? Eu quero otimizar. Para otimizar, para ter máximos e mínimos, você vai fazer a derivada da área igual a zero. Agora a derivada é em relação a y. Se você quiser em relação a x, você tem que isolar o y aqui. Mas de qualquer forma que você fizer, vai dar as mesmas respostas para x e y e, consequentemente, para a área. Então, eu vou derivar e igualar a zero. Quanto que é a derivada de 500y em relação a y? 500. Quanto que é a derivada de menos 2y ao quadrado? 2 vezes menos 2, menos 4. Y elevado a 2 menos 1, que é 1. Pronto. Tudo isso deve ser igualado a zero. Agora nós vamos ter um único ponto crítico, que nós caímos numa equação do primeiro grau. E quando a gente tem um único ponto crítico, isso ajuda muito. Agora é só você isolar o y e calcular e ser feliz. Ó,
Se eu passar 4y, que está subtraindo no primeiro membro, para o segundo membro, ele vai somando. Então, nós teremos 500 igual a 4y. 0 mais 4y é 4y. Beleza, professor. Agora eu vou isolar y. 4 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, teremos 500 dividido por 4 igual a y. Ou seja, portanto, y vai ser o resultado da divisão de 500 por 4, que vai ser 125, tá bom? Então, 125 metros é o comprimento deste lado do piquete. 125 aqui, 125 aqui. Como que eu acho o x, professor? Bom, onde está o x? X está aqui, ó. X é igual a 500 menos 2y. Então, eu vou até aqui e vou fazer x igual a 500 menos 2y, que vai ser, no lugar de y, eu coloco 125. X vai ser igual, então, a 500 menos 2 vezes 125. Logo, x será igual a 500 menos 250. Portanto, x será igual a 250 metros. Esses 3 pontinhos que eu coloco aqui, ó, significa, portanto, na linguagem matemática. Né? Bom, então eu encontrei o x e o y, professor. As dimensões, então, são 250m de frente, ó, por 125m de metro de fundo, ou vice-versa, tá bom? Beleza, qual que vai ser a área máxima então, professor? Aí eu tenho que multiplicar. Deixa eu pegar a calculadora para agilizar. Ó, você vai multiplicar, pois a área não é x vezes y. Então a área máxima, você vai fazer 250 vezes 125. 250 vezes 125. Então a área máxima vai ser 31.250 metros quadrados. Professor, se pedir isso daí em alqueire paulista, em alqueire mineiro, em hectares, como é que eu respondo? Bom, se te pedir isso aqui em hectares, você vai dividir por 10.000. Ou seja, aquela área ali em hectares vai ser, pega isto e divide por 10.000, que é 3,125 hectares. Professor, o que você fez? Bom, dividi por 10.000. Você tem 31.250, divide por 10.000. Cada hectare é 10.000. Então dá 3,125 hectares. E professor, se eu quiser responder isso aqui em alqueires paulista? Bom, se você quiser em alqueires paulista, você vai dividir por 24.200 metros quadrados. Então você vai ter aqui 31.250 dividido por, quanto que é um alqueire paulista? 24.200. Vai ter 1,29 aproximadamente alqueires. 1,29 alqueires paulista. Beleza? E se eu quiser alqueire mineiro? Você pega o alqueire paulista e divide por 2. Ou, se você pega esta quantidade aqui, da área em metros quadrados, e divide por 48.400. Fechou? Beleza? Vamos para o próximo exercício. Vamos agora trabalhar com uma situação que o fazendeiro irá construir 2 piquetes, um ao lado do outro. Vou colocar aqui um desenho para simular. Aqui está a divisória entre os 2 piquetes, e ele vai construir um aqui e o outro ao lado, de maneira que eles têm cada um a sua área igual, tá? Idêntica, em relação ao tamanho. Então, nesse caso, se você chamar essa dimensão de x, essa também será x e essa também será x. Estes piquetes serão retangulares, como mostra a figura. Portanto, eles têm a mesma área. Cada um vai ter a área de 300 metros
quadrado. Cada um vai ter a área de 300 metros quadrados. Então, eu vou chamar essa dimensão de y, automaticamente esta também será y, esta será y e esta será y. Beleza? Bom, a área vai ser 300 metros quadrados. Então, a área é 300 metros quadrados. Mas quem é a área? A área é x vezes y, a área de um piquete, ó. Base vezes altura ou base vezes altura. Então, esta área é 300 metros quadrados. Nos nossos dados aqui do exercício. Fechou? Beleza, professor. Bom, eu quero otimizar o quê? Vamos otimizar a quantidade de material. Quais devem ser as dimensões x e y para que eu tenha este piquete de maneira que a área seja 300 metros quadrados? Então, a minha restrição é não ultrapassar esta área e ter a menor quantidade de material gasto ali. Fechou? Beleza? Então, vamos lá? Vamos otimizar, então? Ó, eu vou trabalhar com o perímetro. Qual que é o perímetro, professor? Tem gente que representa perímetro com 2 P's. Não tem problema, não. Eu vou representar o perímetro PXY, tá? Por exemplo, assim, ou simplesmente P. Para ficar mais fácil para você, vou representar em P. E aí você vai vir, ó, 1, 2, 3, X, mais 1, 2, 3, 4Y. Eu posso representar o perímetro em função de uma única variável? Sim, e deve. Você vai retornar aqui e isolar uma. Você escolhe qualquer uma. Eu vou escolher Y. Terei 300 dividido por X, pois X estava multiplicando e passou dividindo. Isso daqui representa 300 vezes X elevado a menos 1. Então, eu vou vir aqui, no lugar de Y, eu vou colocar 300 vezes x elevado a menos 1. Então, teremos 3x mais 4 vezes 300 vezes x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 300 sobre x. Beleza? Bom, aqui fica 1.200 vezes x elevado a menos 1. Então, o perímetro será 3x mais 1.200, que é o produto aqui, vezes x elevado a menos 1. Eu quero otimizar o perímetro, para a gente minimizar. Então, basta você aplicar a derivada do perímetro e igualar a zero. Vamos derivar aqui, ó. Derivada de 3x é 3, professor. Derivada de 1.200x elevado a menos 1, ó, fica menos 1 vezes 1.200, menos 1.200. X elevado a menos 2, pois tira uma unidade aqui. Tudo isso igual a zero. Então, teremos 3, passa o menos 1.200 para o segundo membro, que vai vir somando, teremos 1.200, x elevado a menos 2, que é a mesma coisa aqui, 1.200 sobre x elevado a 2. Beleza! Vamos fazer multiplicação cruzada, teremos aqui, ó, 3x ao quadrado igual a 1.200. 3x ao quadrado igual a 1.200. 3 está multiplicando, passa dividindo, x ao quadrado é igual a 1.200 dividido por 3, que dá 400. Fechou? 1.200 dividido por 3, 400. Beleza, professor? Antes que é bom tirar a dúvida de algumas pessoas, muita gente fala assim, professor, pode ser a raiz, mais ou menos a raiz quadrada disso? Aqui a gente não está trabalhando com negativo em nenhum dos exercícios, porque nós estamos trabalhando com dimensões, não existem dimensões negativas. A primeira condição aqui é que x tem que ser maior que zero e y tem que ser maior que zero. Porque se você tiver dimensões negativas, não tem como você representar a área. Fechou? Beleza. Então aqui, ó, é mais ou menos a raiz quadrada de 400, mas eu vou ficar com o positivo porque estou trabalhando com dimensões. Então o x que eu vou utilizar é a raiz quadrada de 400, que é 20. Professor, se não der exato a raiz quadrada, você pode trabalhar com 4 casas depois da vírgula, tranquilamente que vai dar certo. Você pode fatorar, se não der exato, tá bom? A gente já fez isso aqui em outras aulas. Fica tranquilo. Se você não quiser fatorar para achar o valor aproximado, faça a raiz quadrada e usa pelo menos 4 casas depois da vírgula. Fechou? Beleza, no meu caso deu exato, raiz quadrada de 400, está aqui.
nós temos 20 para x. É 20 metros. Agora, qual vai ser o y? Eu volto aqui, substituo no lugar de x o valor que eu encontrei, que é 20. Então, tem 300 dividido por x, só que x vale 20. 30 dividido por 2, ou 300 dividido por 20, é igual a 15 metros. Então, as dimensões para que eu tenha aqui essa construção seja feita, um piquete ao lado do outro, aproveitando aqui então a divisória, obviamente, para que você tenha área de 300 metros quadrados, essas dimensões terão que ser x igual a 20 e y igual a 15. Então, as dimensões serão 20 metros por 15 metros. Fechou? Qualquer que seja o modelo aqui, eu devo proceder dessa forma. Você quer ver? Eu vou colocar um modelo diferente aqui e aí eu vou te mostrar como que fica a montagem, tá? Vamos imaginar que ele fosse construir esse modelo aqui de piquete, ó. Aproveitando esses dois lados, fazer 5 piquetes. Como que ficaria a representação? O jeito de fazer não muda. Posso mudar como for a figura aqui, que a forma de resolver não vai mudar. Vamos imaginar assim, o seguinte, cada área aqui tem que ter 400 metros quadrados, cada piquete aqui, certo? Ou seja, a área vai ser x vezes y, que vai ser 400 metros quadrados. Então, x vezes y vai ser igual a 400 metros quadrados. Show? Beleza? Bom, então aqui eu posso isolar o y, vai ser 400 dividido por x, que é a mesma coisa que 400, que multiplica x elevado a menos 1. Tá? Bom, vamos otimizar então a construção desses piquetes. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x, que é o perímetro, tá bom? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y. E vamos otimizar isso aqui bem tranquilo. Ó. Você vai vir aqui, vai substituir no lugar do y 400 vezes x elevado a menos 1. Aí você vai ter o perímetro igual a 7x mais 8 vezes 400 vezes x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que isso. E aí você vai ter o perímetro igual a 7x mais 8 vezes 400, 3.200, x elevado a menos 1. Deriva igual a zero. O procedimento não muda. Tá? Você só tem que prestar atenção na quantidade de x e quantidade de y que você tem ali. Que são as dimensões, tá bom? Então você vai ter derivada de 7x, 7. Derivada de 3.200, x elevado a menos 1, vai ser menos 3.200, x elevado a menos 2. Tudo isso vai ser igual a zero. Então vamos passar menos 3.200, x elevado a menos 2 para o segundo membro. Teremos 7 igual a 3.200 vezes x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por x elevado a 2. Bom, teremos x, vou trocar esses dois aqui de lugar, para a gente agilizar. X ao quadrado é igual a 3.200 dividido por 7. Tirar a raiz direto. Ó. X vai ser aproximadamente, aí mais ou menos a raiz disso. Porém, eu não posso admitir negativo, estou trabalhando com dimensões. Então vai ser, vou usar só a positiva, tá bom? Raiz de 3.200 dividido por 7. Aproximadamente, vou usar 4 casas, tá? 3.200, ó, raiz quadrada, abre parêntese, 3.200, dividido por 7, fecha parêntese. 21,3808. 21,3808. Beleza. Depois no final a gente passa para 2 casas. Agora eu volto aqui, ó, e substitui 21,3808 aqui e vou obter o y, tá bom? Ó. Teremos o y aproximado 18,7084. Beleza, aí você passa para 2 casas, as dimensões serão 21,38 por 18,71. Tá? Ainda seguindo com o assunto otimização, vamos imaginar o seguinte, que um produtor, vamos colocar aqui um produtor de laranja,
fazendo as estimativas, estudos, enfim, da área a ser plantada, ele percebeu que com 120 árvores, pés de laranja, 120 pés de laranja, ele percebeu que a média por pé de laranja era mais ou menos 1.000 frutos, 1.000 laranjas por pé. Pensando em otimizar os lucros, enfim, a produtividade, aumentar a produtividade, os estudos que ele fez, ele percebeu que para cada árvore plantada, para cada árvore plantada, ele, vou chamar a árvore de X, tá bom? Árvore de X. Para cada árvore plantada, ou seja, antes era 120 árvores, 1.000 por árvore. Então é como se eu estivesse multiplicando aqui. Ainda vou continuar com a função, estou te explicando como construir a função sem muita burocracia, tá? Para cada árvore plantada, você tem 120 árvores. Para cada uma árvore que você plantar, ou seja, para cada X árvore plantada, agora vou abrir e fechar o parêntese, ele percebeu que cada pé perdia 4 laranjas. Cada árvore perdia 4 laranjas. Então, cada árvore perdia 4 laranjas. Menos 4 laranjas por árvore. Era 1.000 laranjas, 120 pés. Aumentando um pé, uma árvore, você vai ter 1.000 menos 4 vezes 1. Aumentando 2 árvores, você vai ter 122 árvores, e aqui você vai ter 1.000 menos 8, porque por árvore perde 4 laranjas. Agora, aumentando X árvores, por cada árvore você perde menos 4 laranjas. Menos 4 vezes a quantidade de árvore que ele vai aumentar. Então, ficou a produtividade aqui, rendimento de laranja por pé, ficou 1.000 menos 4 laranjas por cada árvore adicionada. É isso que eu estou falando. Então, resumindo, por cada árvore que ele adiciona, ele perde 4 laranjas por esta árvore adicionada, certo? Então ficou aqui, a nossa função está pronta, a nossa função, posso chamar de função produtividade, função F, tá bom? Pronto, agora eu vou fazer a distributiva e vou ter a função montada. Este multiplica pelo primeiro e multiplica pelo segundo. Este multiplica pelo primeiro e multiplica pelo segundo. Esse é o processo da distributiva. Tem gente que chama, no grosso modo, de chuveirinho. Certo? Tá bom? Então, ó, árvore é X, tá bom? Eu pergunto, depois que a função ficar pronta, quantas árvores esse produtor deve adicionar para que a produtividade dele seja máxima? É a quantidade de X do ponto crítico que a gente vai adicionar. Não é produtividade, ele pediu só a quantidade de árvores, ou seja, X. Beleza? Então, vamos montar essa função, que será f de x igual 120 vezes 1.000, vai ser 120.000. Tá? 120 vezes menos 4x vai ser menos vezes mais menos. 120 vezes 4, 480, o que? X. Agora vem para cá. X vezes 1.000, 1.000 x. X vezes menos 4x, mais vezes menos é menos. X vezes 4x, 4x ao quadrado. E agora a gente pode melhorar isso aqui, ó. Fx, essa função produtividade, tá? Vai ser 120.000 mais, pois 1.000x menos 480x é 520x menos 4x ao quadrado. Fechou? Beleza. Como é que otimiza? Derivada igual a zero, professor. Então vamos fazer a derivada dessa função e igualar a zero, tá bom? Qual que é a derivada disso? Derivada de uma constante? Zero. Derivada de 520x, 520, professor. Beleza. Derivada de menos 4x ao quadrado, 2 vezes menos 4, menos 8,
x elevado a 2 menos 1, 1. X elevado a 1 é o próprio x. Eu tenho que fazer essa derivada igual a zero, então ficou 520 menos 8x igual a zero? Sim. Agora, menos 8x está no primeiro membro subtraindo, vem para o segundo somando. Vamos ter 520 igual a 8x. 8 está multiplicando e passa dividindo. Então, teremos 520 dividido por 8 igual a x. Logo, x será igual a essa divisão. A gente pega a calculadora para agilizar, 520 dividido por 8, que vai dar 65. Bom, qual é a quantidade de peças ou quantidade de árvores que este produtor deve adicionar para que tenha produtividade máxima? 65 árvores. Entendeu? Ó. Beleza, professor. Chegou aqui, você é feliz. Se inscreva aí, porque aqui o pai ajuda.